Oi! Mais uma quarta-feira e mais um vídeo nesse canal. Sejam bem-vindos de volta e hoje eu vou falar um pouco sobre algumas técnicas de maquiagem que todo mundo gosta, todo mundo faz e eu não. E o porquê disso, né? Então, roda a vinheta e vamos começar o vídeo. Time for a love potion, a little sweet and spice. Throw it all in a cauldron, mix it up real nice. Eu já estou com a pele pronta porque basicamente essas técnicas são técnicas de olho. Eu vou fazer, né? Então assim, eu não vou só falar, eu vou fazer algumas coisas aqui e eu vou aproveitar e vou fazer um olho, né? Um olho rapidinho. E aproveitar e ensinar um truque, né, de um olho assim bem bonito, bem diferentão e rápido e fácil de fazer, beleza? Então às vezes a gente quer fazer um olho diferente, assim, um pouquinho mais não convencional, mas a gente não tem muita prática, tá iniciando, mas quer sair um pouco, né, do convencional. Então eu vou dar uma dica de como fazer esse tipo de olho. Primeiro, aí a gente vai partir para um cintilante, né? O que a gente faz? A gente escolhe uma sombra cintilante que seja não daquelas tradicionais, né? Não aquele cintilante clássico, né? Tipo, a gente sai, né, desses cintilantes clássicos, né? Que seriam os mais tradicionais, né? O manteiguinho, o douradinho ou o rosé. A gente vai já para esses cintilantes que seriam mais um pouquinho diferentes, que seriam, né, igual esse daqui, que já tem um tom diferente, ou então para uma paleta dessa daqui que tem vários cintilantes diferentes, ou até mesmo essa daqui que a gente tem alguns cintilantes diferentes nessa paleta também. Aí essa daqui também eu tenho alguns cintilantes diferentes. Então aí a gente que vai escolher qual tipo de cintilante diferente que nós vamos usar, né? Eu vou fazer o quê? Eu vou usar esse daqui, tá? Que é um vermelho meio puxado pro cobre. O que eu faço? Eu pego essa sombra com o dedo mesmo, deixa eu tirar aqui os vinquinhos, e vou aplicar ela na minha pálpebra toda, ó. Ela tá vendo? Ela tem um tom avermelhado, meio puxado pro cobre, tem uns tons rosados no meio. Ela não é um tom muito comum. A gente sempre aplica esse tipo de sombra quando aplica com o dedo, pressionando mesmo contra a pálpebra, né? Você aplica e dá uma esfregadinha para ela grudar, tá? Eu demorei um pouco para aplicar, tive que ir várias vezes por causa de estar com a unha comprida, mas normalmente você vai rapidão e não precisa se preocupar muito com o acabamento aqui, não. A gente vai até um pouquinho acima da linha do côncavo, mas não precisa fazer certinho, bonitinho não, porque a gente vai trabalhar isso aí ainda. Aí depois então dessa sombra aplicada, a gente vai pegar uma sombra mate, né, uma sombra opaca, de tom próximo dessa daqui, um tom que combine com essa. Nesse caso, eu vou pegar esse laranjinha aqui. Vou usar um pincel de esfumar pequenininho, fofinho, né? E vou esfumar toda a bordinha dessa cintilante. E aí, para iluminar abaixo da sobrancelha, eu vou pegar, por exemplo, essa sombra aqui, que é essa daqui, que é opaca, né? E é um tom abaixo do meu tom de pele e vou iluminar abaixo da minha sobrancelha. Eu tô usando uma sombra opaca, por quê? Porque como eu já coloquei brilho na pálpebra toda, eu vou deixar o resto pra cima tudo mate, sem brilho.
Então eu ilumino aqui e depois esfumo a transição daquela laranjinha com essa, praticamente sem pegar mais produto nenhum. Só com a sujeirinha que estava no pincel. E tá pronto a parte de cima dos olhos. É bem simples e ele dá um ar bem diferente nos olhos. Ele traz um colorido, um brilho e bem simples de fazer. Uma técnica assim um pouquinho diferente. E agora então eu vou falar daquelas técnicas que praticamente todo mundo faz e eu não costumo fazer. A primeira técnica delas é o delineado. Por que eu quase não faço delineado nas minhas maquiagens, nos meus vídeos? Primeiro porque, por exemplo, no meu olho, o formato do meu olho não comporta um delineado gatinho. Como a gente pode ver aqui, ó, essa dobrinha do meu olho, ela vem até aqui embaixo. E aí, se eu for fazer o delineado gatinho ele subiria aqui e ele ia pegar, essa dobrinha ia cortar o delineado no meio, ia ficar feio. Porque normalmente a gente faz o delineado com o olho mais fechado, assim, semi-aberto, aí aqui ele não tá a dobrinha, então eu ia subir o delineado aqui. A hora que eu abrisse o olho, ele ia cortar o delineado no meio e ia ficar feio. Então, o delineado que comporta no meu olho é o delineado simples, né? Aquele delineado que acompanha toda a linha dos cílios e termina aqui no último, né? No finalzinho do olho. É um delineado simples. Então esse é o tipo de delineado simples que comporta no meu olho, que é o que vem até aqui no final dos meus cílios. Deixa eu completar aqui, rente a raiz dos cílios, só pintar aqui. É um delineado comum, não é um delineado feio, mas eu acho que ele não tem o mesmo glamour do delineado gatinho. E ele não me encanta muito, eu acho que ele não acrescenta muita coisa. Eu acho que fica tão bonito ou até mais bonito o olho assim, ou então só um esfumado com uma sombra preta aqui, assim, fazer um esfumado com uma sombra mais escura rente à raiz dos cílios, ele deixa o olho mais delimitado, mais, como é que fala? Deixa o olho mais ressaltado, daquele tchan no olho, com o esfumado de sombra, do que o delineado em si. Então eu prefiro às vezes não fazer o delineado do que fazer um delineado simples. Mas é uma questão de gosto, tá? É só gosto pessoal mesmo, tá? Bom, agora eu fiz nesse olho, deixa eu fazer no outro pra ficar igual, né? Mas não é que eu ache feio não o delineado, eu até acho bonito um delineado, ele dá um glamour no olho e tal. É só uma questão pessoal mesmo, de que eu prefiro às vezes um esfumadinho de sombra do que o próprio delineado. A segunda técnica que todo mundo faz, a gente vê, tipo, 99% dos vídeos que a gente vê de maquiagem, né, por aí, tem os cílios postiço. E eu não coloco nos meus vídeos. Eu acho que se vocês rolarem, né, os vídeos que eu tenho aí e ver, são pouquíssimos os vídeos em que eu coloquei cílios postiço. Por que eu não coloco? Porque simplesmente eu acho que não tem necessidade. Primeiro, os cílios postiços, eles me incomodam um pouco quando eles estão no meu olho. Segundo, eu tenho uma certa dificuldade de colocar cílios postiços em mim mesma. Nas minhas clientes eu coloco super fácil. Só fecho o olhinho, eu vou lá, coloco 2 minutinhos assim, rapidinho, tá bem colocado. Agora em mim mesma eu tenho uma certa dificuldade, apesar de ter uma técnica que é um pouco mais simples, né, e eu consigo colocar, até vou deixar nos cards aqui, tem um vídeo onde eu ensino essa técnica mais simples para colocar na gente mesmo, e com essa técnica eu coloco de boa, e ainda assim eu não gosto de colocar, não acho prático ficar pondo cílios postiços e tal. E depois que eu coloco, eles me incomodam, eu fico sentindo eles no meu olho o tempo inteiro. Aí o que acontece? Eu acabo lacrimejando um pouco mais, meu olho lacrimeja com facilidade.
Aí o que acontece? Quando a gente tá maquiado e fica lacrimejando, por mais que a gente use produtos à prova d'água, usei um delineador à prova d'água, usei um lápis de olho à prova d'água, usei uma máscara de cílios à prova d'água, existem outras coisas que a gente passa no olho. Eu passei aqui, ó, a sombra veio até o cantinho do olho, passei o pó aqui embaixo, tem base aqui, tem corretivo. Aí o que acontece? Tudo isso acaba umedecendo. Às vezes a gente faz um ponto de luz com a sombra bem aqui no cantinho lacrimal. E isso daí com esse lacrimejação vai umedecendo. E essas coisas vão molhando e começa a formar uma gosminha mesmo. E aí acaba ficando feio e estraga a beleza da maquiagem. Então por esse motivo eu não gosto de ficar colocando cílios postiços. Até tem um vídeo de uns tempos atrás da Fernanda Tumas, onde ela não coloca cílios postiços e fala, né? Vamos normalizar não colocar cílios postiços na maquiagem. Eu concordo 100%. Não é obrigado, não devia, sabe, do jeito que se colocam, né, nos vídeos hoje, toda maquiagem a pessoa coloca cílios postiços, parece que é obrigatório hoje colocar cílios postiços para que a maquiagem esteja completa. E não deveria ser, não é obrigatório, né? É uma questão de gosto, tá? E aí, então eu não vou colocar cílios postiços nessa maquiagem. Eu vou passar apenas a máscara de cílios. E aí eu uso máscara de cílios que dão bastante volume, que alongam os cílios, uso 2, 3 camadas para dar um efeito maior, mas sem usar os cílios postiços. Então com uma máscara de cílios boa, a gente até consegue um bom efeito, que os cílios apareçam. É lógico que com cílios postiços vai aparecer mais, mas tem se colocado às vezes um cílios postiço tão grande que parece que às vezes chega até tampar toda a maquiagem. Quando a pessoa tá de olho aberto, você não vê mais nem a sombra, nem o olho, o trabalhado do olho, não vê mais nada. Então às vezes eu prefiro uma máscara de cílios bem de efeito bom do que um cílios postiço muito grande. E aí a outra técnica já não é uma técnica que eu vou falar que todo mundo faz, mas ainda assim muita gente faz, que é o lápis de olho preto na linha d'água. Tá? Isso daí, por exemplo, o lápis de olho preto só na linha d'água interna, eu realmente não gosto. Eu acho que não dá um efeito bonito quando a gente passa só dentro do olho. Eu acho que diminui muito o olho e não fica bonito. Quando a gente passa o lápis de olho na linha interna, né, na linha d'água do lado de dentro, o ideal é que a gente dê uma borradinha nos cílios inferiores, um pouquinho para fora, aí dá uma esfumadinha com um pincelzinho, com a própria sombra, para ficar um pouquinho aqui fora também, para ficar mais bonito. Mas nem assim eu não costumo passar muito. Geralmente primeiro que eu não passo muito lápis de olho, eu não sou muito da vibe do lápis de olho, né? Dá pra ver assim que nos vídeos que eu faço aqui, eu passo pouco lápis de olho. Mas quando eu passo, geralmente eu passo mais só nos cílios, aqui rente aos cílios inferiores, pro lado de fora, né? E por que eu faço isso? Pelo mesmo motivo que eu não coloco cílios postiços, pelo fato de lacrimejar muito meu olho. E não é nem por causa de alergia ao lápis, é pelo fato assim de passar alguma coisa, né? De esfregar, do atrito do lápis nessa região aqui, se encostar aqui dentro do olho, já faz meu olho lacrimejar. E aí vai acontecer tudo aquilo que eu falei, né? Do efeito da lacrimejação no olho. Então eu prefiro passar só pro lado de fora. Na verdade, eu prefiro fazer o lado de fora só com sombra, na maioria das vezes. Mas não que eu não use o lápis de olho. Às vezes eu passo um lápis de olho pro lado de fora, né? Ou até, principalmente quando eu trabalho com coloridos, né? E nesse olho eu vou fazer um lápis de olho colorido, né? Até para dar um efeito diferente aqui, né? Como eu falei que eu ia fazer uma técnica de olho diferente. Apesar de eu já ter passado o rímel aqui, eu acabei esquecendo, né, que não tinha feito a parte de baixo, passei em cima e embaixo. E eu vou passar, então, esse lápis roxinho aqui da Visela, que eu comprei faz pouco tempo. Então, o que eu costumo fazer quando eu passo o lápis? É passar rente aos cílios inferiores pro lado de fora, bem rente aqui. E aí, eu esfumo esse lápis com um pincelzinho de topo reto. Para ele não ficar
escorrendo. Apesar de que esse lápis aqui, ele não costuma escorrer não, tá? Ele tem uma qualidade muito boa, mas eu gosto às vezes de colocar uma sombra por cima pra dar uma intensificada e dar uma sombra da mesma cor. Pra dar uma seladinha nele e facilitar a esfumar. E aí, para finalizar, eu vou pegar o iluminador que eu usei aqui no rosto, o iluminador em pó, e vou pôr aqui no canal lacrimal para fazer um ponto de luz. Canal não, né? No canto interno, rente a... Não vou pôr dentro, né, no canal, vou pôr no canto interno aqui, perto do canal lacrimal. Por isso que eu falei, né, da questão de lacrimejar, né? Porque a gente passa bastante pó às vezes nessa região aqui, sempre coloca alguma coisa. E aí se eu ficasse lacrimejando, ia ficar molhando, por exemplo, esse iluminador e ia formar uma pastinha, né? E aí acaba umedecendo. Eu já passei rímel nos cílios inferiores, mas como a gente tá brincando com cor, eu vou passar um pouquinho desse rímel colorido, também da mesma linha da Visel, do lápis que eu passei. Passar nos cílios inferiores para deixar ele coloridinho igual o lápis que eu passei rente aos cílios. Para finalizar, eu passei um batom que eu achei que fosse mais claro quando eu peguei, mas tudo bem. Então, na verdade, assim, são essas 3 técnicas, né, que eu costumo não usar, né, que eu não costumo usar, que a maioria das pessoas usam, né. E por que eu tô falando isso, né, assim, qual é o problema disso? Nenhum, né. Eu só resolvi colocar isso nesse vídeo porque muitas vezes, né, quando a gente segue, né, alguém, a gente acompanha os vídeos de alguém que, né, trabalha com maquiagem, a gente acompanha de outras pessoas também. Aí a gente fica vendo assim, nossa, mas por que fulano, né, não faz tal coisa que é tão comum, todo mundo faz, né, é uma técnica, será que tem alguma coisa assim, né, errado, né? Às vezes a gente pode pensar assim, né, qual é o motivo, né? Será que essa técnica é errada ou então a pessoa não sabe fazer, alguma coisa assim, né? E eu quis falar também para tentar normalizar, colocar nessa normalização, né? Não é errado nem certo na maquiagem algumas coisas, né? Não é errado fazer delineado, não é errado deixar de fazer. A maquiagem é arte, a maquiagem é muito mais ligado ao gosto pessoal do que ao certo e ao errado. É claro que existem algumas técnicas que a gente aprende, como por exemplo, né, como fazer um esfumado para que fique mais harmônico, para que fique mais bonito, como que a gente coloca, por exemplo, um contorno no rosto de acordo com o nosso tipo de rosto para que fique mais harmônico com a gente. Tudo isso são técnicas que a gente aprende para que as coisas fiquem mais bonitas, mas não significa que existe exatamente o certo e o errado, né? É totalmente certo fazer isso, totalmente errado, né? É muito mais a ver com o gosto pessoal, com aquilo que eu gosto, com aquilo que eu prefiro fazer. Como essa forma, né? O tipo de delineado, eu gosto de delineado fino, eu gosto de delineado grosso, eu gosto de delineado colorido, eu gosto de sombras cintilantes, eu gosto de sombras opacas, eu gosto de cut crease, eu não gosto, eu gosto de que o esfumado ele vá até encontrar na sobrancelha, eu não gosto. Tudo isso é gosto pessoal e não tem essa de é certo ou errado. É claro que quando a gente vê, eu posso melhorar isso, eu posso melhorar meu esfumado, quando às vezes a gente dá uma dica ou outra para que as coisas melhorem, para que fique mais bonito, sim, a gente tem como aprender como melhorar algumas técnicas. Mas, tipo, deixar de fazer isso ou deixar de fazer aquilo não é bem colocar como certo ou errado. Foi isso que eu quis dizer com esse vídeo, então, quando eu coloquei o porquê que tem algumas técnicas que todo mundo faz e eu não faço, né? Não tô me justificando de nada, até porque não tem nada errado ou certo com isso em fazer ou deixar de fazer. Espero que vocês tenham gostado, então, dessa técnica aqui também que eu fiz nos olhos, né? Que vocês tenham gostado dessa técnica diferente e espero que vocês tenham gostado do vídeo no geral.
Deixe seus comentários aqui, deixe um like, curtam esse vídeo para que o YouTube possa divulgar para mais pessoas. E a gente se encontra então no próximo vídeo, na próxima semana. Um grande beijo e até lá! Fire in my eyes, stir counterclockwise. I dream of you all night.